Olá, esse é o Fique Ligado e aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Vamos trazer reportagens especiais sobre temas que abrangem os mais diversos setores. E nessa edição nós vamos falar sobre 4 assuntos de grande impacto no nosso dia a dia: trabalho, previdência, meio ambiente e informação. Alvo de uma longa discussão que mobilizou não apenas o Congresso Nacional, mas sindicatos e associações profissionais no Brasil todo, a reforma da Previdência também foi tema em nossa programação. Veja a seguir como ficam as novas regras para contribuição e aposentadoria. Você sabe quando vai se aposentar? A pergunta surpreende mesmo. Estamos acostumados a pensar o futuro só lá bem no futuro. Mas o assunto agora está mais presente do que nunca e pode ter impactos na sua vida daqui para frente. Ainda mais porque o texto básico da reforma da Previdência estava parado desde 2017 na Câmara dos Deputados, voltou a caminhar. E o texto básico foi aprovado em julho deste ano. O que muda? Muita coisa. Nos pontos principais: idade mínima, percentual e tempo de contribuição e tempo de serviço ficam mais rigorosos. Todos os trabalhadores que estão em atividade serão afetados pela reforma. Aqueles que já completaram os requisitos para se aposentar nas regras atuais não serão afetados. Situações muito polêmicas relativas às aposentadorias dos militares, pessoas com deficiência e trabalhadores rurais foram retiradas da proposta inicial da reforma. Ainda é incerto dizer quando o texto definitivo será levado à votação e aprovação finais pelo Legislativo, mas a expectativa do governo federal é que seja colocado em vigor ainda este ano, mas não se sabe se toda a reforma ou apenas parte dela. Em âmbito estadual, o Poder Executivo sul-mato-grossense sancionou a reforma da Previdência para servidores e aposentados. As novas regras estão no Diário Oficial do Estado do dia 22 de maio de 2020. A principal mudança é o aumento da alíquota de 11% para 14% para servidores, incluindo aposentados, e 25% para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as autarquias e as fundações estaduais. O Brasil é o 4º país do mundo em número de acidentes de trabalho. 1 a cada 48 segundos e uma morte a cada 4 horas. Mato Grosso do Sul está em 14º lugar nacional nesse triste número. Esses dados preocupantes refletem em perdas de vidas e de recursos, com gastos previdenciários e perdas do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil. Todos os anos, para marcar a prevenção a acidentes e relembrar a memória das vítimas dos acidentes de trabalho, ocorre anualmente o Abril Verde. Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio, estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí de uma altura de 3 andares. Hoje, eu estou aposentado por invalidez. Eu era ajudante carpinteiro. Um dia numa obra tropecei numa pá, bati a cabeça, fiquei 3 dias em coma. Hoje tomo remédio todos os dias. Eu trabalhava na obra e fui descer uma escada rápido e a escada não tinha corrimão. Eu desequilibrei e caí na argamassadeira. E fui socorrida, mas não adiantou, eu perdi um pedaço da perna. Eu estava distribuindo vergalhões na obra quando encostei o vergalhão no fio. Aí eu tomei uma descarga elétrica muito forte e caí. Eu fui socorrida, mas mesmo assim eu tive várias queimaduras pelo corpo. 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas fatais de acidentes de trabalho. A data foi instituída inicialmente por sindicatos do Canadá
em memória a 78 trabalhadores mortos na explosão de uma mina nos Estados Unidos em 1969. Acidente de trabalho é aquele que ocorre no local, no trajeto, no tempo de trabalho, causando lesão, perturbação ou doença que leve à redução na capacidade de trabalho ou à morte. Algumas doenças relacionadas ao exercício da função equivalem aos acidentes, como as doenças profissionais derivadas da atividade de trabalho. No mundo, são 5.500 acidentes por dia, 200 milhões por ano. É como se toda a população do Brasil se acidentasse. No Brasil, os números também são alarmantes. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país é o 4º do mundo no ranking de acidentes, atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a cada 48 segundos é registrado um acidente no Brasil. São mais de 4 milhões de registros por ano, com uma morte a cada 4 horas. No período entre 2012 e 2017, o maior registro foi em 2013, 2.675 mortes. Os cortes e escoriações respondem pelo maior número de lesões, 45 mil por ano no Brasil. As perdas também são enormes. A Previdência Social paga cerca de 20 bilhões em benefícios a trabalhadores acidentados. E o Brasil perde anualmente 4% do PIB com despesas por práticas pobres em segurança do trabalho. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o 14º estado em número de acidentes. O setor com maior número de notificações é o hospitalar, público e privado, com 10% dos casos. Em seguida, aparecem o comércio varejista, com 3,5%, e a administração pública, os correios, a construção civil e o transporte rodoviário de cargas, com 2,5% dos casos cada um. Outro dado que chama a atenção é que 70% dos acidentes de trabalho ocorrem com empregados terceirizados. E os dados reais podem ser ainda maiores, já que apenas 20% dos acidentes de trabalho são notificados e registrados. Em Mato Grosso do Sul, entre 2012 e 2017, foram registrados 15 mil acidentes de trabalho. Em 2018, os números considerados altos chegaram à soma de 8.331 acidentes de trabalho. 32 pessoas morreram no estado e os dados são do Tribunal Regional do Trabalho. A chamada Cota Zero é uma política do governo estadual para buscar a recuperação dos regimes pesqueiros dos rios de Mato Grosso do Sul. A ideia não é nova e já praticada em estados como Goiás, Mato Grosso e em países como a Argentina e o Chile. Só que divide opiniões entre quem viu o volume de pescados diminuir 75% em 10 anos nos rios do estado e quem teme que o decreto afaste turistas e pescadores profissionais, afetando a sobrevivência de quem depende dos rios. Por meio do decreto normativo de 21 de fevereiro, o governo estadual atualizou o regulamento da atividade pesqueira no estado. A norma ainda estabeleceu a cota zero para o transporte de peixes na pesca amadora ou esportiva, a partir de 2020. Ficará autorizado apenas o consumo local da captura, observando as medidas mínimas e máximas de cada espécie, conforme regulamento no decreto. A pesca profissional, científica e de subsistência não devem ser afetadas pela nova legislação. A medida busca recuperar o estoque pesqueiro do estado, que era de 1.500 toneladas em 96 e caiu para menos de 400 toneladas em 2016, uma redução de 75% no período. A medida segue modelo que já é adotado no Brasil, nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. No exterior, países como Argentina, Chile, Estados Unidos e algumas nações da União Europeia também adotaram políticas de cota zero para a captura e transporte de pescado.
Após reivindicações, o governo do estado publicou alterações na lei da cota zero. Desde o dia 28 de fevereiro deste ano, os pescadores amadores poderão levar um exemplar de pescado respeitando as medidas e o peso da espécie. Com o novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado, fica liberado então um exemplar de pescado ou 5 piranhas para os pescadores amadores e os pescadores esportivos. Anteriormente estava proibida a pesca predatória, apenas a modalidade de pesca e solte era liberada no decreto. Neste, também está detalhado que o pescador profissional pode pescar até 400 quilos de peixe, respeitando o tamanho máximo de cada espécie. Jornal e revista impressos estão se tornando algo raro, não é mesmo? Desde a popularização da internet, há pouco mais de 20 anos, a forma de consumir informação mudou e a forma também de expressão dos conteúdos. Se no começo os jornais eletrônicos se resumiam a publicar o que ia para as bancas, o ciberjornalismo ganhou sua própria história e modo de fazer, ligando a rapidez do rádio, o impacto da TV com a credibilidade do jornalismo impresso e as infinitas possibilidades de juntar todas as formas de mídia em uma tela só. Jornalismo online, ciberjornalismo, jornalismo em rede ou webjornalismo. Muitos nomes para a mesma prática: produção, pesquisa e difusão de notícias por meio da internet em websites ou aplicativos dedicados. Mas quando você acha que surgiu o jornalismo online? Na metade dos anos 90, quando a internet comercial começou a ficar viável? Ou um pouco antes, no fim dos anos 80, quando os antigos serviços BBS, que já reuniam centenas de pessoas compartilhando informações? É incrível, mas em 1981, 8 jornais dos Estados Unidos já estavam disponíveis para leitura por acesso discado, somente em texto, sem qualquer imagem ou outro recurso de mídia. Oficialmente, o primeiro jornal do mundo a ir para a internet foi o San José Mercury, em 1994. No mesmo ano, no Brasil, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro também estreava na internet, sendo o pioneiro do país. Mas a replicação de notícias de edições impressas na rede rapidamente deu lugar ao protagonismo e o surgimento de um meio próprio de comunicação. Nascia, enfim, o webjornalismo, pensado e feito para a internet, instantâneo, interativo, multimídia, hipertextual, sempre disponível e sem restrições. Em solo, ou melhor, em rede sul-mato-grossense, surgia em 1999 o Campo Grande News, o primeiro ciberjornal do estado. A iniciativa de 2 sócios logo foi seguida por outros pioneiros do meio eletrônico. Estima-se que hoje, nos municípios aqui do estado, exista pelo menos um webjornal. Agora, na era da informação, é preciso saber combater também a disseminação de notícias falsas, principalmente aquelas compartilhadas via redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!